Aula 6 do capítulo 4, Critérios de dimensionamento de elementos estruturais do curso de Estruturas de Madeira. Nesta aula, veremos mais um exemplo prático para o uso da teoria ministrada até o momento. O exemplo 2 refere-se a um telhado com duas águas, com inclinação de 15 graus. O espaçamento entre eixos da treliça é de 3 metros. Verificar se a teça de madeira da classe D40, os dados estão na tabela 4.1 do livro texto, atende os requisitos de segurança. Considerar as seguintes forças atuantes na teça. Veja bem, gente, é um exemplo que já está com alguns dados feitos aqui, mas é um exemplo típico de uma cobertura, por exemplo, de um galpão avícola ou de um estábulo para ordenha, de um galpão para armazenamento ou de uma oficina de manutenção de máquinas agrícolas. Aqui se tem a definição, telhado, duas águas. Definido que a cobertura tem duas águas, você já sabe o que é isso. A inclinação é função das telhas, vocês sabem. Portanto, aqui foi definido como 15 graus. E o espaçamento é entre treliças. Então, 3 metros. Eu acho que é um espaçamento já bem generoso. E ele pede verificar se a teça de madeira da classe D4, veja que ele já definiu qual é o tipo de madeira que está usando, é D4. Vai na tabela e ver quais são as propriedades mecânicas. Não é uma madeira de top, é uma madeira intermediária. Atende os requisitos de segurança. Então, ele quer saber se esse espaçamento, se a teça é o elemento estrutural que liga uma teça ou uma treliça a outra treliça. Então, é uma viga que liga que fica unida pelas duas treliças. Por isso que ele deu espaçamento entre treliças, porque daí ele vai definir o vão. E essa teça, ela tem a função de absorver a carga de caibros, ripas e a telha. Então veja como é que é. A teça é uma viga que vai absorver a ação permanente, que é o peso próprio da telha, das ripas que segura a telha e dos caibros que segura a ripa e telha e que apoia nas teças. Ok? Então essa teça será tratada como uma viga. Vamos ver como é mais na frente esse dimensionamento. Só estou falando isso porque se for projetar um galpão, vai ter que primeiro definir, vai ser treliça? Vai, treliça. Qual o espaçamento entre treliça? Vai ver o espaçamento recomendado. Qual é o vão da treliça? Bom, qual é a telha? Define qual é a inclinação da cobertura em função da telha. Certo tipo de telha a ser usada. Madeira, você vai ter que adotar uma madeira. Vai na classe de madeira e ver qual é a classe de madeira que você vai adotar. E vai fazer no final um projeto. E se esse projeto atende os requisitos de segurança. Então, veja bem. Então, ele diz aqui, a viga entre o aposto entre as teças são 3 metros. Está aqui marcado com um mouse aqui. Um laser point. Certo? 3 metros foi dado no problema. Nós sabemos que aqui ele está adotando a carga G, que é a carga permanente,
e a carga Q, que é uma carga acidental. Aí, aqui, ele colocou a direção da carga, G permanente para baixo, mais a carga Q de sentido contrário. Isso ele, vamos ver mais à frente, possivelmente seja uma carga que devido ao vento. Então você também tem que saber na região onde vai ser projetado essa edificação, quais são as ações do vento. As ações do vento para essa região. Aí tem uma norma brasileira de ações de vento que diz, aí daí você calcula qual é a pressão do vento na cobertura, que possivelmente vai ser de sucção, já que o prédio é todo aberto. O vento entra pelas paredes laterais e tenta levantar o telhado. Vamos lá. A carga G, que é uma carga distribuída devido à ação permanente. A ação permanente é o peso próprio dos elementos estruturais. Então, ele admitiu igual a 500 kN. É isso que eu estou falando para vocês aqui. Esse 500 kN, num projeto partindo do zero, vocês teriam que calcular. Saber o tipo de telha, qual é a carga, o peso da telha por metro quadrado. Saber qual é a ripa, o tipo de ripa que vai ser usado. E dimensionar o volume da ripa, e do volume você encontra o peso. Você vai ter que fazer a mesma coisa com os caibros. E daí você tem como dimensionar. Você tem peso da telha, a ripa, você tem a seção transversal, vezes o comprimento é volume. Você tem multiplicando pela densidade, você encontra a massa. O caibro tem a seção transversal do caibro, vezes o comprimento. Você também tem um volume multiplicado pela densidade, tem a massa. Vezes a gravidade, você tem o peso. Então, você tem o peso da telha, ripa e caibro, que é provavelmente esse que ele está dizendo aqui, certo? Que é a ação permanente, que ele colocou o valor de 500 newton por metro. O Q maiúsculo é uma carga acidental, ou nós chamamos acidental, mas é uma sobrecarga para eventuais manutenção do telhado. Então, ele aí, 100 newton, ele está colocando aí um indivíduo sobre a cobertura para dar manutenção em algum momento da vida útil dessa cobertura. Então, 1000 newton, aí, se você considerar a gravidade igual a 10 para simplificação, ele está colocando um indivíduo de 100 kg aí em cima da cobertura. Ou 100 kg, pode ser um indivíduo com 90, 85 kg, mas as ferramentas que ele leva, daí então uma carga de 100 kg multiplicando pela gravidade daria 1000 newton. Então, esses serão as cargas que ele está descrevendo, certo? Então, e o Q, ele chamou aqui VS, é uma carga uniformemente distribuída devido à ação do vento de sucção. Como é um vento de sucção, aqui já está dizendo, mas vocês, ao olhar a norma de ação de vento, vocês vão perceber que ela tem a tendência de empurrar a cobertura para cima, é negativo, ou seja, a direção, esse negativo aqui, a direção está contrária à direção imposta como positivo, que é para baixo. Então veja que a cobertura, essa terça, ela terá a ação do peso da carga permanente, que é o G, certo? Tem o Q, que é uma carga acidental, ou uma carga eventual para manutenção, já foi prevista, e uma ação do vento. Veja que a carga aqui é uma força concentrada no meio do vão, que é o ponto mais crítico de uma viga, é a carga no meio do vão. Já vimos isso lá em resistência. Bom, aqui ele diz que a figura abaixo ele está explicando o esquema das forças. Aqui, nessa outra figura aqui, ele mostrou aqui a viga, o esquema de ações sobre a viga, que é a terça.
Mostrando aqui que a terça ela está em uma linha, né, sobre a treliça com inclinação de 15 graus, tá aqui os 15 graus, e a terça ela vai ter uma força normal, a terça da ação do vento, tá? É normal, porém, tanto a carga uniforme permanente, G, como a carga concentrada, Q, ela vai atuar na vertical ou obliquamente ao plano da terça, como está indicado aqui na figura, certo? É bom já percebermos esse detalhe, porque já vemos que vamos decompor essa força lá do vetorial. Vamos ter que decompor essa força para colocar a força normal à seção da peça, e se vai decompor, vai ter também uma força na direção X e uma força na direção Y, ou um carregamento na direção X e uma na direção Y. E a seção transversal dessa terça, ou dessa viga, está aqui, 6 por 12 centímetros. Então veja que aqui na definição do problema, ele já disse quase tudo do que se podia ver no primeiro momento. Definiu o tipo de madeira, a classe, a inclinação, a cobertura, o vão e os tipos de carga. Definiu tudo certinho aí. Vamos para o passo seguinte. No passo seguinte, ele faz o seguinte comentário. Trata-se de um problema de flexão oblíqua simples. Flexão oblíqua porque a terça está normal a uma inclinação, um plano inclinado de 15 graus. Então, a ação do carregamento devido às ações permanentes e a carga concentrada de uma possível manutenção, ela está na vertical. Então, ela está atuando de forma oblíqua na terça. Serão analisados os estados limites últimos, entenda-se, tensões normais e de cisalhamento últimos e de serviço, a flecha. Então, a gente vai fazer, sempre que for dimensionar pelos estados limites, nós faremos a análise, a verificação, se as tensões normais e as tensões de cisalhamento são inferiores, menor ou igual, no máximo igual, à resistência da classe de madeira a ser utilizada. E depois a de serviço, a flecha, que também tem recomendação normativa, que fizemos no exercício anterior, uma parte. As propriedades da madeira da classe D40, que é dada na tabela 4.1, na condição padrão de referência, que é de 12% de teor de umidade, a resistência, a compressão paralela, que é esse zerozinho, as fibras, é 40 megapascal. A resistência ao cisalhamento paralelo às fibras é de 6 megapascal. E o módulo de elasticidade paralelo às fibras é de 19.500 megapascal. Então, esses dados foram tirados da tabela 4.1, que está no início, na primeira e segunda aula, que consta as classes da madeira. Ou, se quiser, vai na norma brasileira de estruturas de madeira, 7190, e tem esses dados também. As propriedades geométricas da seção transversal da viga a serem consideradas: módulo de resistência, que chama-se W, e o momento de inércia. Então, as duas propriedades que podemos tirar da seção, as propriedades geométricas, que eu sempre chamo, propriedades geométricas, que podemos tirar da seção proposta, é o módulo de resistência e
o momento de inércia. Como a gente está trabalhando com uma peça que vai ter flexão oblíqua, precisamos ter um módulo de resistência na direção X e na direção Y. Usa-se a mesma forma, o que muda é as variáveis. Aqui na direção X você tem base e altura H2. Dividido por 6, você vai encontrar esse valor aqui de 1,44 vezes 10 a quinta milímetro cúbico. Já no Y, a base vai ser H vezes a base ao quadrado. Dividido por 6, porque a direção agora é outra. Então, você vai encontrar esse valor aqui de 0,72 10 a quinta milímetro quadrado, milímetro ao cubo. Então, são as propriedades geométricas, esses dois aqui, de módulo de resistência. E vamos encontrar agora o momento de inércia, referente também aos dois planos, X e Y, pelo fato de nós estarmos trabalhando com uma peça obliquamente, com ação oblíqua. Então, da mesma forma, o momento de inércia, base altura ao cubo dividido por 12, na direção X, e na direção Y inverte, vai ser a altura vezes base ao cubo dividido por 12. O valor do momento de inércia na direção X, que é 8,64 vezes 10 a sexta milímetro a quarta, e na direção Y, 2,16 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Para a verificação dos estados limite último, serão admitidos os seguintes valores dos coeficientes de ponderação das ações. Certo? Isso também tem lá na segunda aula teórica, né? Na aula 2. O lambda G é igual a 1,4, que é para o efeito desfavorável, ou 1 para o efeito favorável. Ele dá duas condições, ou 1,4 quando é desfavorável, ou igual a 1 quando é favorável. O lambda Q, da carga concentrada, 1,4. E o lambda referente ao cisalhamento, também 1,4. E não tem outra alternativa. Isso está lá no conteúdo teórico. Só foi transcrito para cá. Serão avaliados dois carregamentos, para os quais são apresentados os valores de cálculo dos esforços. Dois carregamentos e vamos calcular os valores de cálculo dos esforços atuantes. Observa-se que, neste exemplo, as combinações de ações serão feitas a partir dos esforços solicitantes de cada ação, o que pode ser feito por se tratar de um elemento com comportamento linear. Aqui repete a mesma coisa do comportamento linear da estrutura. Certo? Então, ele diz aqui que vai ser a combinação será feita a partir dos esforços solicitantes de cada ação. Então, para o carregamento 1, ele vai considerar ação permanente mais sobrecarga. Ele vai combinar a ação permanente mais a sobrecarga em ambas direções vertical. Ambas na direção vertical, certo? O carregamento e a sobrecarga. A sobrecarga aí, entenda, é aquela carga Q maiúsculo que é de manutenção. Os valores característicos dos esforços solicitantes são, então, os valores característicos, você vai calcular o momento devido à ação permanente, que vai ser a carga distribuída vezes o vão ao quadrado dividido por 8. Aqui o vão é 3 metros,
Portanto, a gente tem a carga que calculou, que foi feita a definição ou imposta de 500 newton por metro, vezes o vão ao quadrado dividido por 8, que dá um valor de 5,625 vezes 10 à quinta newton vezes milímetro. Atuando isso no plano vertical. Aí também faz o momento, devido agora à carga acidental, ou seja, a carga eventual de manutenção, que foi o quê? Então, esse aqui foi colocado a 1000 vezes L dividido por 4, que isso aqui é uma carga concentrada. O G é uma carga uniformemente distribuída e o Q é uma carga concentrada. Então, para a carga concentrada, essa é a forma do momento. Então, você encontrou um valor de 7,5 vezes 10 à quinta newton milímetro. Também atuando no plano vertical. Atuando no plano vertical. Agora, o efeito cortante da carga uniformemente distribuída, que é a carga vezes o vão dividido por 2. Se você fizer uma associação friamente, é uma viga com carregamento uniformemente distribuído e você calcular as reações de apoio. É isso que nós vimos lá na resistência, está aqui. Carga distribuída, G, uniformemente distribuída, vezes o vão, dividido por 2, se ela é uniforme, dividido por 2 apoios, que dá um valor de 750 newton. Atuando no plano vertical também. E essa força, e a força próximo do apoio, que são as colunas, ela vai ser igual ao quê? Que vai ser ele considera que a força nos apoios vai ser igual ao quê? Que é a carga acidental. 1000, jogou tudo para os lados. Também atuando na vertical. Então, os valores de cálculo dos esforços solicitantes, segundo a direção dos eixos na direção são. Aí agora, o que é que vai ser feito, gente? Vai ser feito, nós calculamos tudo isso na vertical, porque lá na figurazinha inicial, nós vimos que estava na vertical o Q e o G minúsculo, que é a carga uniformemente distribuída, a carga permanente e a carga acidental devido à manutenção. Estava tudo na vertical. Então, o que vamos fazer agora é decompor essas ações que fique normal a seção da peça. Ok? Então, o momento na direção agora aqui XD vai ser igual aqui, vai ser igual a o coeficiente de ponderação, que nós já vimos aqui, coeficiente de ponderação G, vezes o momento G de K, que é esse que foi calculado aqui em cima. O momento devido ao carregamento uniformemente distribuído. Eu decomponho por cosseno de 15 e já faço a sua decomposição. Multiplico pelo cosseno de 15, já estou decompondo para atuar o normal à terça. Mais o lambda de Q, que é a carga acidental, nós chamamos, para eventual manutenção, vezes o momento que foi calculado, com essa mesma filosofia, está aqui, vezes cosseno de 15, que é a decomposição que eu estou fazendo do ângulo. E fazendo esse cálculo aqui, a gente vai encontrar um valor de 17,75 vezes 10 à quinta newton por metro. Certo? Esse é o valor que foi encontrado para esse momento x de D, que é o momento sobre
o eixo normal da terça. Deixa bem aqui claro, fizemos primeiro ações verticais, depois com ações verticais multiplicamos com o cosseno, com o ângulo, decompomos e multiplicamos pelo coeficiente de ponderação, certo? Veja que o coeficiente de ponderação foi de 1,4, foi a situação mais desfavorável para o carregamento uniformemente distribuído, e 1,4 para o outro, que é a ação do Q. Então foi majorado em 1,4. Isso aqui é por norma. Esses lambdas estão aqui, certo? E agora vamos também fazer o mesmo trabalho, a mesma lógica, só que em relação ao eixo Y, em relação ao eixo Y, certo? Quando a terça estivesse se deformando lateralmente. Então, o momento vai ser a mesma coisa, WG, MGK, só que acompanha agora para a outra direção, que é seno de 15. E lambda Q, MQK, seno de 15, que vai dar um valor de 4,76 vezes 10 à quinta Newton-metro. Então, agora já estou decompondo na outra direção. A mesma coisa faz com a cortante. Pego o coeficiente de ponderação, a força cortante, agora cosseno de 15, cosseno de 15 você tem o valor de 2,367 Newton, é uma força. E na direção, decompondo a força na direção, que vai atuar na direção x de d, você vai fazer essa força que foi calculada agora por seno de 15 graus. Essa mesma coisa por seno de 15. Então, você vai achar um V de XD, que vai dar 634 Newton. 634 Newton. Bom, calculado esses parâmetros, temos agora os valores de cálculo da resistência, considerando o carregamento de curta duração, a duração acumulada menor do que uma semana para a força de 1 kN. Então, essa informação que está entre parênteses aqui é definida por norma, certo? Então, curta duração são aquelas, uma resistência, considerando o carregamento de curta duração, são aquelas durações acumuladas no menor do que uma semana para a força de 1 kN. E a classe de umidade 2, que é a classe que está inserida a madeira selecionada. Então, você tem aqui o CAMOD 1, que encontra lá atrás, CAMOD 2, com essa situação aqui, de carregamento de curta duração e com a classe de umidade. Você encontra CAMOD 1, CAMOD 2 e CAMOD 3. Certo? E vezes a resistência da madeira selecionada dividido pelo coeficiente de ponderação. Então, no caso aqui tem o CAMOD 1, CAMOD 2. O 3 não tem. Vezes nós vimos que na tabela 4.1 adquirimos que a resistência é 40, dividido pelo coeficiente de ponderação de 1.4, sabe-se que a resistência vai ser de 23,1 megapascal. Essa é a resistência para o carregamento em curta duração. E também a resistência normal. Agora vamos para a resistência tangencial, ou a resistência ao cisalhamento. É a mesma coisa, só que o valor da carga é a carga de cisalhamento, que foi 6. A resistência ao cisalhamento, que é 6. Então, para a resistência de cálculo, de cálculo para o cisalhamento, foi de 2,7 megapascal. A verificação das tensões normais devido ao momento fletor. Aí a gente já fez agora o cálculo
de resistências, normal e de desaceramento, considerando a madeira pré-selecionada. Então, isso aqui é em função da madeira, essa resistência. Agora vamos fazer as tensões. As tensões estão atuando na terça devido ao momento fletor que foi calculado anteriormente. Então, você tem aqui o momento fletor de MD, MXD, dividido por FHD, mais KM, e a tensão devido ao momento na direção Y de D, dividido por F de BD. Isso aqui é a fórmula, gente. Já está também exposta lá atrás na aula teórica. E esse K também foi explicado lá na aula teórica. Certo? Então, você já tem o valor do M que foi dado. Você tem aqui o W, não é isso? Você tem o W. E essa resistência é que vocês acabaram de calcular aqui, a tensão normal. Certo? Mais o produto desse K, que esse K é 0,5, vezes a tensão normal de Y, foi calculado, dividido por esse valor aqui, que é o de, deixa eu ver aqui, 0,72, 0,72, 0,72, 0,72, que é o valor de quem? O valor do módulo de resistência devido à ação em Y. E dividido pela resistência da madeira. Então, você tem o valor de 0,68. O valor dessa expressão aqui deu 0,68. Se ele tem que ser necessariamente menor ou igual a 1. E no caso foi menor do que 1. Então, do ponto de vista de tensões normais, não há risco. Está seguro a estrutura. Se por acaso esse valor fosse maior do que 1, teria que voltar na concepção do problema, do projeto, e definir uma outra seção para a terça. E com a outra seção você vai mudar o momento de inércia, vai mudar o módulo resistente, e daí muda toda os valores enquanto calculados. Certo? Ou mudar a seção transversal. Você botar de uma seção retangular para uma seção tipo I, por exemplo. Aí você muda a rigidez da peça, porque muda o momento de inércia e muda o módulo de resistência. Aí você muda tudo. Aí você teria que voltar até que o valor desses cálculos aqui, devido às tensões normais, devido ao momento, seja menor ou no máximo igual a 1. A mesma forma se faz com a outra situação, é com, agora, fazendo que esse K seja atuando no módulo, na tensão normal devido a X. Aqui foi X puro e aqui multiplicou o coeficiente de ponderação para a tensão devido ao do momento atuando em Y. Aqui é o contrário, inverte, faz a tensão, o coeficiente de ponderação vezes a tensão atuando na direção X devido ao momento, e deixa o do Y isolado, puro. Fazendo esses mesmos cálculos aqui, invertendo isso aí, deu um valor de 0,55, que é menor do que 1. Portanto, a verificação devido às tensões normais, decorrente do momento fletor, todas atenderam à condição de segurança. Portanto, nesse momento, as tensões normais estão aprovadas, vamos dizer assim. Estão ok.
Aí faz agora a verificação das tensões tangenciais ou das tensões desse cisalhamento em cada plano separadamente. Então ele faz para o plano Y e para o plano X. Para o plano Y é dado por essa forma. Eu acho que a gente já até comentou no outro exemplo, no exemplo 1, que é 3 vezes a força de cisalhamento dividido por 2 vezes base vezes altura. Então 3 é da forma 2,76 é a força do VYD, que é essa aqui, ó, 2VYD, 2,367, 2,367, dividido por quem? Por 2 vezes a base da seção é 20, vezes a altura que é 120. Então, fazendo esses cálculos, você vai encontrar um valor de 0,49, que, por sua vez, é menor do que a resistência calculada para a classe de madeira que está sendo utilizada, que é de 2,7. Então, em relação ao eixo Y, passou. Vamos fazer agora em relação à tensão desse cisalhamento em relação ao eixo X. Da mesma coisa, o que vai inverter aqui vai ser que a força desse cisalhamento atuando na direção X vai ser 634 Newton, que é essa aqui, ó. Foi esse cálculo aqui. Certo? Foi esse cálculo aqui. Então, jogando esse valor nessa forma, você tem um valor de 0,13. Logo, é menor do que 2,7. Então, quer dizer com isso que as verificações com relação a tensões normais e com as tensões de cisalhamento, nos planos separadamente, todas passaram. Ou seja, todas estão seguras. Não foi preciso refazer cálculo nenhum. Ou seja, a adoção da seção transversal e da classe da madeira foi bem selecionada, está segura. Vamos para o passo seguinte, que é agora, aquilo foi os estados últimos. Agora vamos para a verificação da flecha, certo? Que é os estados atuantes. Nesse caso, será admitida a atuação apenas da ação permanente, com seu valor característico, ou seja, é aquele G que foi dado no problema, de 500 N por metro, ou 0,5 N por milímetro. Como o material de cobertura não é frágil, aquela história do exemplo 1, não é frágil, isto é, a deformação da terça não afeta a integridade, a ação variável de 1 kN não será considerada no cálculo da flecha. Essa ação variável de 1 kN é normativa e está lá na teoria. É só você voltar, ler para a fixação dessa condição e você verá que atende isso aí, certo? Por ser de curta duração e não afeta o uso normal da estrutura. Ou seja, como a gente vai usar? Não tem material frágil sobre a terça. Não vai causar nenhuma dano à integridade da cobertura. A ação é variável, de até 1 kN, não será considerada no cálculo da flecha, por ser de curta duração e não afetar o uso normal da cobertura. Então, essa é a condição teórica. A verificação será feita em cada plano de flexão, separadamente, considerando os deslocamentos limites de L sobre 300, instantâneo, e L sobre 150 no final. Então, veja, a gente vai fazer, diferente do outro exemplo, da viga principal lá do mezanino,
só tinha uma direção, aqui a gente tem duas. Tem a direção, as duas direções X e Y, por ser a peça está obliquamente em relação ao plano. Daí a gente precisa fazer essa verificação nas duas direções. Então, nesse caso aqui, temos a flecha, instantânea, a flecha instantânea na direção X, Y, e temos também a flecha instantânea na direção X. O que vai ser dado por quem? Na direção Y vai ser dado a flecha instantânea e GKY, que vimos lá atrás, tem lá na teoria. Então você tem a fórmula é 5G cosseno de 15 vezes L à quarta, dividido por 384 vezes o módulo de elasticidade paralela às fibras, vezes o comprimento na direção X. Então, fazendo essa substituição desses valores aqui, você terá, fazendo as substituições e o cálculo, você terá que a flecha instantânea na direção Y é de 3 milímetros. 3 milímetros. Aí agora aqui você faz o confronto com o deslocamento limite. Instantâneo. Se é instantâneo, você vai comparar com o instantâneo, que é quem? L sobre 300. Então, esse valor de L sobre 300, certo? Vai dar 10 milímetros. Portanto, a flecha instantânea na direção Y é menor do que o limite aceitável pela norma, que é L sobre 300, que é igual a 10 milímetros. Portanto, do ponto de vista de deformação de flecha instantânea na direção Y, passou. Tranquilo. Vamos agora para a direção X. Para a direção X vai ser o quê? A deformação instantânea GKX. Na direção X, que vai ser 5G seno de 15 para outra direção, vezes L à quarta. 384, módulo de elasticidade paralela às fibras, vezes L de X. Substituindo esses valores, terá um valor, e fazendo o cálculo, terá um valor de 3,2 milímetros. Comparado com L sobre 300, que dará 10 milímetros, portanto, também é inferior a 10. Logo, tanto a flecha instantânea na direção Y como na direção X estão dentro do parâmetro de segurança normativa. Agora, o que se deve fazer é a verificação da flecha total. A flecha total. Então, no cálculo da flecha final, considerando o efeito da fluência, será utilizado o coeficiente de 0,8, de φ igual a 0,8, madeira serrada em classe e umidade. Isso tem lá na aula 2, obtendo-se os seguintes valores em cada plano de flexão. Então, você tem a fórmula essa aqui para a flecha final na direção Y, que é GKY, vai ser igual a flecha instantânea, GKY, vezes quem? 1 mais seno de φ, que vai ser igual ao valor, substituindo esses valores, você já tem o valor instantâneo de G de KY, que é 3, que está aqui, é 3, trazendo esse 3 para cá, vezes o que está no parênteses, você tem um valor de 5,4 milímetros. Só que na situação final, que é onde considera a fluência, o limite superior, o limite máximo aceitável é a razão entre o comprimento do vão dividido por 150, que foi dado igual a 10.
milímetro. Logo, essa flecha final na direção Y também já foi aceita. Está dentro do parâmetro de segurança. Verifique-se agora na direção X, que vai ser a mesma forma, só que você vai mudar agora aqui a flecha instantânea da direção X, 1 mais φ. Logo, substituindo o valor de x, que deu 3,2, que é esse valorzinho aqui, 3,2, você vem substituir ele aqui, vezes o que está no parênteses, vai dar um valor de 5,8 milímetros, que, por sua vez, é menor do que 10, que é o máximo aceitável para o uso de flecha final, considerando a fluência da estrutura. Então, feita essa verificação, conclui-se que a seção adotada para a viga atende às condições de segurança quanto aos estados limites último e de serviço para o carregamento 1. Então, tudo isso que nós fizemos foi para o carregamento 1, que foi o quê? A ação permanente mais a ação acidental de um homem em manutenção eventual da cobertura. O outro carregamento que será feito agora será o carregamento considerado a combinação da ação permanente mais o vento. Certo? Mais o vento. Então, é a combinação, pode chamar combinação 2, chama o carregamento 2, combinação de carregamento 2. Ação permanente mais o vento de sucção. Então, o efeito do vento é considerado na direção normal ao plano do telhado, de forma que as solicitações de momento e de cortante ocorrerão no plano que contém o eixo Y da seção transversal e terão os seguintes valores. Então, veja que o vento, quando atua de sucção, ele atua com um carregamento uniformemente normal ao plano do telhado. Então, não é necessário decompor nada, vai direto. Então, o momento vai ser igual ao quê? A carga do vento vezes o vão ao quadrado dividido por 8. Está aqui o valor da carga, foi menos 900, faz nessas contas, você vai achar um valor de menos 10,125 vezes 10 a quinta Newton milímetro. E a carga cortante, a força cortante vai ser o quê? É a carga do vento vezes o L dividido por 2, que vai ser menos 1,350 Newton. Então, o momento no meio do vão vai ser de 10,125 vezes 10 a quinta Newton milímetro e a cortante máxima vai ser 1,350. Neste caso, a ação permanente possui efeito variável, o que será levado em conta pelo fator de ponderação da ação permanente. Veja bem, esse é o princípio basicamente dos estados limites, é você fazer uso dessas considerações favoráveis e desfavoráveis e usar coeficiente de majoração ou de minoração. Nesse caso aqui, ele está dizendo, olha, a ação permanente possui efeito favorável. O que será levado em conta pelo fator de ponderação da ação permanente. Se é favorável, igual a 1, não faz nada, fica como está. Assim serão obtidos os seguintes valores de cálculos dos esforços solicitantes, segundo a direção dos eixos principais da seção. Então, se é os eixos principais da seção, a gente vai achar para Y e para X. Que nesse caso aqui, a gente vai encontrar o valor do momento, certo? Do momento mxd, que vai ser o coeficiente
de ponderação, vezes o momento calculado lá atrás, vezes cosseno de 15, que está na direção x, mais o coeficiente de ponderação, vezes o momento devido à cortante. Substituindo esses valores aqui, fazendo os cálculos, você vai encontrar um valor de menos 8,742 vezes 10 a quinta Nm, o momento na direção x. E o momento agora na direção y vai ser a mesma coisa, só o que vai mudar aqui é o ângulo, passou de cosseno para seno, ou seja, você decompôs um na direção x e na direção y. E o momento na direção y vai ser 1,456 Nm. Então, calculamos o momento para essa combinação de ação, da ação permanente para x e y. Vamos agora calcular a cortante nas duas direções também, que é dado por essa mesma equação. Só que para y você vai ter o coeficiente de ponderação, a força, portanto, cosseno de 15, a decomposição, mais o coeficiente de ponderação vezes um cortante. Então, substituindo esses valores aqui, você vai encontrar uma força cortante de 1,166 Newton, negativo. E na direção x é igual faz para essa fórmula aqui, o coeficiente de ponderação, a cortante GK, vezes seno de 15. E vai encontrar um valor de 194 Newton. Então, temos agora o momento e temos a força cortante. O que precisa fazer agora é a gente calcular a resistência em função desses valores de momento, em função do momento, em função da cortante. Então, na determinação dos valores de cálculo da resistência, de acordo com as considerações feitas para este carregamento, isto é, combinação de duração instantânea, haverá uma alteração no valor de Kmod 1, que terá o valor igual a 1,1. Isso é dado lá na teoria, só me engano, na aula 2. Então, a resistência vai ser a resistência normal, né? Vai ser Kmod 1, Kmod 2, a resistência da classe da madeira dividido pelo coeficiente de ponderação. Se o Kmod 1 para carregamento instantâneo, por duração, já é Kmod 1,1, Kmod 2, 0,9, a resistência da madeira e o coeficiente de ponderação de 1,4. Então, fazendo esses cálculos aqui, você vai encontrar a resistência de 28,3 megapascal. E a resistência agora com relação à cortante. Da mesma forma, vai trocar só a resistência da tensão normal e a resistência de tensão desse elemento, que vai ser de 3,3 megapascal. Então, com base nisso aqui, a gente já tem o que é, vamos dizer, necessário para a gente partir para a verificação quase que final. Comparando-se os resultados obtidos para o carregamento 1 e carregamento 2, pode ser observado que este último apresenta, de maneira geral, menores valores que o cálculo dos esforços solicitantes e maiores valores do cálculo de resistência. Assim, não é necessário a verificação das tensões para o carregamento 2, pelo fato de ser menos crítico do que o carregamento 1. Veja, aqui ele podia dar o passo de fazer as verificações, tanto de resistência quanto da flecha. Mas por esses valores aqui,
ser muito inferior ao anterior, e o critério é o mesmo, só mudou o carregamento, a combinação do carregamento, ele está dizendo que não é, já que é menor que o carregamento 1, e o carregamento 1 passou, então não é necessário ir mais adiante. Já pode parar por aqui e já ter uma conclusão. Com relação à verificação dos estados limites de serviço, agora muda, estado limites de serviço, a ação do vento não seria considerado por razão semelhante à exposta no caso. Com relação ao carregamento do vento, a exemplo do carregamento 1, recaindo na mesma situação desse carregamento, ou seja, a conclusão final da análise é que a seção para a terça atende às condições de segurança. Observa-se que o valor obtido para a cortante de menos 1.166 N, que é igual ao valor da reação de apoio na terça, na estrutura principal, com o valor negativo, indicando o arrancamento, deve ser utilizado para o dimensionamento do elemento de ancoragem da terça, evitando o seu desprendimento na ocorrência de um vento forte. Aqui, a conclusão que está chegando é que, do ponto de vista da terça, como os valores deu inferior ao primeiro carregamento e o carregamento passou, então não foi mais necessário fazer as verificações seguintes. Já os esforços de resistência já percebeu isso aí, percebe-se isso aí. Agora, o que chama a atenção aqui é que a cortante, no valor de menos 1,66 N, por ser negativo, ele dá a informação, certo? Que a reação vai ser negativa, indicando que tende a arrancar, tende a arrancar a terça da coluna. Portanto, isso chama a atenção para que possamos fazer um dimensionamento correto para ancorar a terça no pilar e evite esse arrancamento, esse desprendimento devido a um vento forte que ocorrerá. Certo? Geralmente essas ações do vento, pela norma brasileira de vento, o que se faz é usar tem o mapa do Brasil, tem as isolinhas, né, das velocidades do vento, e daí pega a máxima, que é a probabilidade de ocorrer um vento naquele valor, em um vento em 10 anos. Certo? É o que se faz essa verificação. Então, essa ancoragem é interessante tê-la para, na possibilidade de ocorrência de um vento desse, nem que seja um em 10 anos, não destrua toda a sua estrutura. O fato é que aqui no Nordeste do Brasil, a gente não tem grandes ações de vento, ou quando tem, é muito raramente. Certo? Já no Sudoeste do Brasil e no Centro, é muito comum a ocorrência desses ventos fortes. E quando ocorrem ventos assim, os primeiros sintomas, as primeiras patologias nas estruturas que ocorrem são principalmente ginásios de esportes e postos de gasolina. Por quê? Porque são estruturas consideradas leves, de uma área superficial muito grande e consideradas abertas. Portanto, o vento, tudo para o vento entrar e fazer o efeito de sucção. E a ancoragem, às vezes, não a estrutura, mas a cobertura, toda ela é arrancada. Aqui no Nordeste a gente não tem esses efeitos, certo? Mas ultimamente aí a gente vê pela televisão, já no Sul, esse ano, 2020, teve uma ocorrência naquela região de Santa Catarina, né? Blumenau, houve sérios problemas com ventos fortes, com rajadas e ventos. E essa ancoragem, essa indicação
do valor negativo nesse valor, é que, olha, você vai ter que fazer uma coragem que segure esse esforço, essa força, para evitar um dano maior à sua estrutura. Como eu disse antes, no Nordeste a gente não tem um hábito, então a maioria, eu percebo que a maioria dos projetistas não o consideram em edificações normais como essa nossa, na nossa área de engenharia agrícola, em galpões, aviários, estábulos, armazéns, oficinas, agroindústria, não consideram. Encarece um pouco a estrutura, mas é de suma importância, né? Suma importância, porque numa ocorrência em 10 anos você pode ter um prejuízo muito grande. Então fica aqui essa observação e vamos partir para um outro exemplo. Um outro exemplo que nós estamos partindo agora é um exemplo 3, que é calcular o valor máximo de cálculo da força de compressão aplicada, centrada em um pilar biarticulado, nos 2 planos de flambagem, com comprimento igual a 3,5 metros. Admita madeira de classe D30, tabela 4.1 para pegar os dados, seção transversal de 10 por 20, classe de carregamento de longa duração e classe de umidade 1. Veja que aqui ele já definiu as condições de projeto, as condições de projeto que está sendo admitida. Claro, se num projeto real, você pode também chegar a uma situação dessa, porque o comprimento da coluna é o pé direito, você já pode estabelecer dentro do seu projeto, você estabelece como calculista. A situação de biarticulada é a situação mais crítica. Ele está partindo para a situação mais crítica, para a flambagem, né? Se vocês lembrarem, quando viram o capítulo 11 de resistência, né, a carga de Euler, né, em pilares, era isso aí, a carga partia deduziu essa condição, é a carga mais crítica, ou seja, a menor carga que provoca uma flambagem. E a questão da classe da madeira, ele pegou a classe 30, uma classe baixa, e o teor de umidade ele usou o padrão. E definiu uma seção, e definiu a priori uma seção transversal. Então, do que está aqui, vocês percebem que tem aqui, ele fez um esquema indicando classicamente como é que a gente deve usar esse esquema, que é um pilar biarticulado e a carga PD. Deu a altura do pilar, a seção transversal do pilar e já calculou a área do pilar, os 2 momentos de inércia, o principal e o secundário, o maior e o menor, e o módulo resistente. Já calculou também. Então ele já tem aqui um bom passo encaminhado. Então, as propriedades da madeira da classe D1 foi na tabela 4.1 e conseguiu essas propriedades. Resistência paralela às fibras é igual a 30 megapascal. E o módulo de elasticidade paralelo às fibras é de 14.500 megapascal. Então, agora com isso, os valores de cálculo da resistência à compressão paralela às fibras e da resistência à flexão. Então, a resistência paralela às fibras, que é o FC0D, vai ser igual ao FBD, que é igual ao CAMOD 1, CAMOD 2, resistência paralela às fibras da classe da madeira, que vai ser essa aqui, e o coeficiente de ponderação. Substituindo o valor de CAMOD 1 e CAMOD 2, que tem na teoria lá, na aula 2, você encontra o 0,7 e o 0,1. A resistência da madeira, da classe que foi classificada madeira, com o teor de umidade estabelecido, é essa aqui de 30 megapascal, e o coeficiente de ponderação é de 1,4.
Então, essa resistência calculada à compressão vai ser de 15 megapascal. A verificação da estabilidade do pilar. Calcular a resistência à compressão, vamos ver agora a estabilidade do pilar. O pilar é biarticulado e o comprimento de flambagem nos dois planos principais serão iguais ao seu comprimento. Então, tanto para o eixo X como para o eixo Y, o comprimento é o mesmo. A situação mais crítica é a flambagem em relação ao eixo Y. Deslocamento na direção de X. Por quê? Porque é onde ocorre o menor momento de inércia. Se o momento de inércia representa a rigidez da seção geométrica, a tendência é que ele flambe na menor rigidez, que é na direção Y, em torno do eixo X. Por ter menor inércia. Está aqui explicado. O índice de esbeltez em relação ao eixo Y, a equação 4.29 a equação é essa. Você tem um comprimento, tem um momento de inércia Y, que é o menor, dividido pela área, e você encontra um coeficiente o índice de esbeltez de 121, dado por essa fórmula aqui. Para o cálculo do índice de esbeltez relativa, para o cálculo de índice de esbeltez relativa, será utilizado o valor característico do modo de elasticidade, que, no caso de uso da tabela 4.1, será calculado em relação ao valor médio do modo de elasticidade da compressão na compressão paralela, que é igual a 0,7. Então, ele faz o modo de elasticidade, certo? Característico vai ser quem? Vai ser o módulo de elasticidade paralelo às fibras, vai ser 0,7, que é dado 0,05 vezes 14, que é o modo de elasticidade na tabela, que vai encontrar um modo de elasticidade de 10,1. Veja, se o modo de elasticidade representa a rigidez do material, e ele está usando o modo de elasticidade tabelado para a classe de madeira que está sendo usada, e usou uma possibilidade de 5% de probabilidade de ocorrer um coeficiente de minoração. Então, ele usou esse coeficiente de minoração aqui e encontrou que o módulo de elasticidade paralelo às fibras característico vai ser de 10.150 megapascal. Dessa forma, você tem o seguinte. Você tem o índice de esbeltez relativo vai ser dado por o Y, o índice de esbeltez em relação a Y dividido por π, que multiplica a resistência à compressão, dividido pelo modo de elasticidade médio, que é o fruto de 0,7 vezes o valor tabelado. Portanto, substituindo esses valores, você encontrará um índice de esbeltez relativo na direção Y igual a 2,1. O valor do coeficiente KY, considerando o beta de C 0,2 em madeira serrada Então, isso aqui é uma forma que também tem nas anotações da aula, que é por norma, regulação normativa, tem essa equação aqui para você fazer essas substituições.
Então você tem essa equação onde o beta vai ser 0,2, está na aula, você tem uma tabelinha que tem esse valor, para madeira serrada, 0,2, beta. Tem também o lambda relativo que você calculou. E agora é só substituir esses valores aqui. Substituir o 0,2, o 2,1 que foi encontrado aqui, a fórmula é 0,3, aí você calcula isso aí e encontra um KY de igual a 2,88. Com esse KY, agora você tem condição de achar o coeficiente KCY. O KY está aqui, que é dado por essa forma, então aí você substitui os valores do KY que você calculou com o índice de esbeltez relativo, que você também calculou anteriormente, e você encontra o KCY de 0,26. O KCY. Então, calculado isso, a gente agora vai ter condições de fazer a verificação da estabilidade. Certo? E como não há momento fletor em primeira ordem, neste caso, a condição de estabilidade é verificada pela equação 4.36, que é essa equação aqui. Certo? Considerando apenas a atuação paralela devido à força normal, ou seja, como não tem momento, só tem força normal, então calcula-se por essa situação aqui, que é dado por essa expressão, que é a equação 4.36, e você tem aqui a tensão normal, vai ser que força sobre área, KCY, que é isso que nós encontramos aqui, vezes a resistência, mais KM, vezes a tensão devido ao momento na direção X, resistência, mais a tensão momento devido na direção Y, dividido pela resistência. Sendo assim, substituindo, como a gente não tem momento, então sai esses dois, só nos resta quem? Essa primeira parcela. A forma é tudo. A equação 4.36 é tudo. Mas como não tem momento, só tem a tensão normal devido à carga da força, então só nos resta essa seção aqui, esses cálculos aqui. A força sobre a área da coluna dividido por KCY e a resistência. Substituindo esses valores, isso tem que ser menor do que 1. Certo? Então, você fazendo menor ou igual a 1, você considera menor ou igual a 1, e só tem agora uma incógnita que é quem? Que é o P, que vai ser a carga que você vai encontrar, que essa coluna pode suportar. Então, encontra-se um P de 61,080 newton. No presente caso, não é necessário verificar a resistência, por não ser crítico em relação à estabilidade. Conclui-se que o valor de cálculo para a força de compressão centrada que deve ser aplicada é igual a de 61,8 newton. Então, veja bem, esse caso aqui, esse exemplo, o que ele queria na realidade era achar esse P. Então, se você tem como vimos no exemplo 2, você tem o peso você tem o cálculo das ações das terças sobre a treliça, e a treliça descarrega nos pilares, você já tem a carga que está atuando no pilar. Então, se essa carga no pilar for maior do que 61, você vai ter que refazer a seção transversal do seu pilar. Caso contrário, ou você pode migrar
Outra possibilidade é você migrar para uma outra classe de madeira, conforme estabelece a norma, as classes de madeira. Aqui a classe foi a classe 30, você podia partir para uma classe 60, uma madeira de maior resistência. Se passar, bem. Se não passar, uma outra alternativa seria você trabalhar com a seção transversal. Você trabalhar com a rigidez da seção. Ou as duas conjugadas, trabalhar com uma classe maior da madeira, de resistência da madeira, e também com uma área maior. Desde que atenda essa condição aqui, que seja menor do que 1. Maior, menor, igual a 1, no máximo igual a 1. Ok? No exemplo 4, o que ele diz é o seguinte no exemplo 4. No exemplo 4 é o que está, ele diz o seguinte: refazer o exemplo 3, esse mesmo exemplo que nós fizemos 3, refazer o exemplo 3, considerando que a força de compressão está aplicada excentricamente, como mostrado na figura aqui. No exemplo 3, a força estava aplicada exatamente, era uma força axial, exatamente no centro geométrico, passava pela a centroide da peça. Nesse exemplo 4, não. Ele diz, olha, a força vai ser excêntrica, vai estar atuando aqui, afastada do eixo da centroide, na direção Y de 50 milímetros e na direção X de 2,5 centímetros, ou seja, 5 centímetros e 2,5 centímetros. Essa é a excentricidade da carga que vai atuar. E diz o seguinte: como mostrado na figura, mantendo as demais premissas de cálculo, ou seja, você vai seguir agora o mesmo critério de cálculo, só que com a diferença que a carga é uma carga excêntrica. Então, gente, se é uma carga excêntrica, nós já partimos da condição que a verificação de resistência não vai ser só devido à carga concentrada normal. Vai ter agora um momento tanto em relação a Y como um momento em relação a X, devido à excentricidade. Já dá para a gente matar a charada aí, né? De imediato. Então, os valores de cálculo para os esforços. Então, a força normal, o momento vai ser quem? Vai ser a força normal PD vezes a excentricidade Y, que vai atuar em relação a X. E o momento em relação a X vai ser a carga vezes a excentricidade em X. Então, veja que aí ele já definiu isso aí que eu falei anteriormente. A verificação da estabilidade, neste caso, deverá ser feita em relação aos dois eixos principais. Então, a gente tem que fazer a verificação da estabilidade em relação aos dois eixos, porque tem excentricidade. Sempre sabendo, nós vamos ter que estar atentos, que a tendência de flambagem é sempre na direção de menor momento de inércia. Mas vamos em frente. Os valores dos parâmetros em relação ao eixo Y já foram calculados no exemplo anterior. Então, o Y vai ser igual a 121, o lambda relativo a Y 2.1, o KY 288 e o KCY 0,2. Isso aí em relação a esse ND aqui, PD. De forma análoga, determinamos esses parâmetros em relação ao eixo X. Em relação ao eixo X. E vai ser, em relação ao eixo X, vai ser o comprimento X, o I de X. O que vai mudar aqui é exatamente esse momento de inércia. Concorda? A gente fez para Y, aqui é para X. Encontra esse valor.
E o relativo vai ser usando essa fórmula aqui, que você vai alterar exatamente esse valor encontrado pelo lambda x, substitui aqui e encontra o valor do coeficiente relativo na direção x. E aqui você tem que calcular o kx, certo? O kx. O kx que vai ser dado por essa equação de 0,5, que multiplica 1 mais beta de c, que multiplica o índice relativo na direção x menos 0,3. Mais quem? Mais o lambda relativo na direção x ao quadrado. De acordo com substituindo esses valores, você encontrará um valor de kx igual a 1.115, 1.125. 1.125. 1.125. Fazendo isso aí, o que nós temos que fazer agora é fazer a análise da estabilidade do pilar para essa condição.